Fala amigos e amigas do meu canal aqui no YouTube. Fazer um vídeo sobre o jogo que acabou agora em Bragança. Mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Já são 9 pontos disputados, só um ponto somado. E um ponto que a gente conversou aqui, né, que poderia ter sido 3, né, se o Corinthians tivesse tido mais coragem. Acho que não foi o que faltou hoje, principalmente no segundo tempo, né, com as trocas. O Corinthians chegou a ficar no momento num 3-3-4, basicamente, quando ficaram Romero e Wesley nas pontas e Yuri Alberto e Pedro Raul por dentro, com o Félix pela direita e o Raul fazendo a saída junto com o Ranieri na sobra. Mas o Corinthians pagou por um primeiro tempo bem abaixo, que até tentou começar como nos últimos jogos contra Atlético Mineiro e Juventude, tentando marcar lá em cima o adversário, mas o Bragantino conseguiu numa jogada atrair o Corinthians todo para o lado direito, e daí entrou o passe nas costas do Mateuzinho. O rapaz ele teve a tranquilidade de trazer para o pé bom e dar uma chapada com qualidade e fazer 1-0. E assim, tenho visto muita gente criticar o Cássio, e quando ele critica quando ele falha, na verdade, eu faço aqui críticas pontuais, como aconteceu no jogo contra o Juventude. Para mim, falhou nos 2 gols, na verdade falhou no primeiro e entregou no segundo. Hoje uma bola, mérito do cara, a bola entrou no cantinho ali, e não vou ficar procurando problema ou falha quando eu não considero que aconteceu. E daí o Corinthians joga um primeiro tempo péssimo. Não consigo entender o porquê que o Fausto Vera tem mais chances que o Bidon. Que jogo tenebroso assim que o Bidon fez para nem entrar mais. Hoje entrou uns minutinhos e eu nem colocaria ele hoje, né, na troca que ele fez. Daria até um passo com o Garro mais para trás, porque estava achando bons passes ali e poderia continuar, a não ser que seja cansaço. Mas acho que o Bidon precisa ter mais jogos do que o Fausto Vera, que no primeiro tempo não existiu. Um jogador argentino que não dá um pontapé, não dá uma chegada. Parece que o Corinthians tem essas zicas aí com um jogador argentino. O Bozelli tinha nojo de encostar no zagueiro adversário, e agora o Fausto Vera não consegue jogar, não consegue, como eu disse, não dá nenhuma chegada no adversário. O Corinthians volta sem troca nenhuma, né? Até melhora, o Fausto Vera tem um bom chute de fora da área, que quase o Corinthians faz o gol. O Corinthians tem gol anulado, pressiona, até chegar ali no momento dos finalizadores. Eu vou falar isso mais pra frente. O Corinthians acaba depois não conseguindo mais, fica só chuveirando e não consegue empatar. Você tem um lance duvidoso ali com o Paulinho, que o jogador do Bragantino puxou, mas o Paulinho poderia ter caído para gerar um pouco de dúvida. Acabou tentando ficar em pé e quando caiu, ninguém nem interpretou que era lance para ir ver no VAR, mas acho que ele desequilibrou o Paulinho. Mas vamos lá. Quando no segundo tempo melhorou, muito pela parte tática, né? Posicionou até num 3-4-3 ali, depois das substituições, com o Ranieri no meio dos zagueiros, Félix Torres pela direita e o Raul pela esquerda. E daí 2 pontas abertos, né? Romero por um lado, Wesley pelo outro, e 2 centroavantes. O Corinthians conseguiu jogar o Bragantino ali para trás, mas não conseguiu ser efetivo, né? Não conseguiu ter grandes chances, foi mais um bate-rebate ali. A grande chance talvez seja no chute do Wesley, ali no rebote ninguém conseguiu empurrar, fora o gol anulado que eu já citei aqui no lance do Garro, pro Pedro Henrique. Corinthians que entrou com uma formação, na verdade formação quase igual assim, 4-3-3, né, mas com característica diferente. O Coronado lá pela direita, o Pedro Henrique mantendo aqui a velocidade pelo lado esquerdo, Pedro Raul de centroavante. Mas o Corinthians, eu não sei se poupou ou se quis rodar o elenco, né? Porque o Corinthians na terça-feira tem um jogo complicado pela Sul-Americana contra o Argentino Júnior fora de casa. Mas tiveram 5 alterações, né? E não acho que foram 5 que foram culpados pela derrota, né? Ele acaba tirando o Gustavo Henrique, um problema ali tá com dengue. Tira o Fagner, o Yuri, o Romero
e acaba tirando o Wesley também. E o Corinthians vem com essas substituições, o Coronado aberto pelo lado direito para ajudar na criação com o Garro, o Pedro Henrique na esquerda e o Pedro Raul de centroavante, além do Raul Gustavo ali no miolo de zaga pelo lado esquerdo. Não sei, não consigo ter uma opinião formada se era hora de poupar ou não, pela situação do Corinthians, mas é um campeonato longo, né? E a Sul-Americana pode se decidir muitas coisas nessa próxima rodada. E se o Corinthians conseguir um bom resultado lá na Argentina, pode encaminhar bem a classificação para decidir com 2 jogos em casa aqui. Então foi uma opção ali da comissão técnica do Corinthians. O resumo é que o Corinthians perde novamente, faz um primeiro tempo bem abaixo, o segundo tenta um pouco abafar, mas tem que ligar um sinal de alerta, porque o campeonato é longo, sim, mas não tem moleza. Você pega toda hora, você sai de um jogo complicado, tem outro. É assim o Campeonato Brasileiro. O Corinthians na próxima rodada, por exemplo, joga em casa, mas enfrenta o Fluminense, é muito forte. Atual campeão da Libertadores, venceu hoje o clássico contra o Vasco. Mas o Corinthians precisa dar uma resposta urgente, melhorar praticamente a parte ofensiva, né, principalmente, na verdade, a criação das jogadas para, com mais naturalidade, criar chances de gols e quando tiver, finalizar com qualidade, matar como não aconteceu no jogo contra o Juventude. Já são 3 jogos, nenhum gol marcado e o Corinthians urgentemente precisa melhorar. Está sendo competitivo, está marcando, mas precisa melhorar muito para começar a somar pontos e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Um abraço, gente. Amanhã no final da rodada tem a minha live aqui. Espero contar com todos vocês. Um abraço. Vai, Corinthians!